Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo que vai levar à independência dos Estados Unidos. Vamos lá? E obviamente que esse movimento de independência que vai acontecer no que hoje nós chamamos de Estados Unidos, ele vai sofrer uma série de influências e vai ter uma série de questões que vão levar a esses colonos das antigas 13 colônias a lutarem por uma emancipação da sua metrópole. Talvez o movimento que tenha surtido maior influência sobre esses colonos foi o Iluminismo. Então, lá no século XVIII, lá na Europa, estavam ocorrendo esse grande movimento filosófico, onde os seus pensadores, eles defendiam o uso da ideia racional, do progresso, da liberdade, e eles se opunham, eles lutavam contra os valores religiosos, que naquela época eles ditavam sobre a ciência, sobre o saber, e também questionavam o poder absolutista. Então, lá nas Américas, esses colonos vão pegar essas ideias e vão usar em seu benefício. Na Europa, essas ideias iluministas, por exemplo, elas vão levar à Revolução Francesa, onde a burguesia vai tirar os reis do poder e vai assumir o governo. Lá nas Américas, essas ideias de luta por igualdade, liberdade, progresso, ela vai gerar nos seus colonos a luta, o desejo por se tornar livre do controle metropolitano e assumindo o controle das suas terras e da sua economia. Então, por isso que o Iluminismo vai ser tão importante, porque ele vai trazer vários pensadores que lutam contra o que estava sendo colocado na sociedade até aquele momento, propondo novas formas de governo e uma nova forma de se ver a sociedade, onde todos deveriam ser iguais. Os filósofos iluministas, eles tinham uma crítica muito grande ao antigo regime, ao domínio do rei, do monarca, daquele poder absoluto. E isso era muito interessante para os colonos, porque, por exemplo, eles sofriam perdas econômicas devido ao pacto colonial, aquela obrigação em que as colônias tinham que comercializar com suas metrópoles. Então, esse domínio econômico das metrópoles sobre suas colônias era uma coisa que incomodava muito os colonos, porque eles perdiam dinheiro com isso. Então, eles começam a pegar essas ideias iluministas de liberdade e começam a aplicar na sua vida. E aí eles começam exatamente esse processo de uma emancipação política. É você se separar da sua metrópole e se tornar um país. Então, por isso que essas ideias iluministas que estavam acontecendo lá na Europa, elas vão ser tão importantes nas Américas, porque elas vão dar início a esses processos de independência. Porque o que acontecia muito? A elite, as pessoas ricas, elas mandavam seus filhos na Europa, para estudar, para ter acesso a faculdades, cursos e afins. Então, essa elite, com muito dinheiro, ia para a Europa, tinha contato com essas ideias e trazia para as colônias. E aí eles traziam essas ideias de que eles deveriam se emancipar, se tornar livres desse controle e dessa dominação metropolitana. Diferente da América Latina, por exemplo, aqui do Brasil, nos Estados Unidos vão ter dois tipos de colônias. A que a gente chama de colônia de povoamento, onde as pessoas vão para estabelecer residência, e as colônias de exploração, que é onde as pessoas iam para produzir para venda, para exportação. Aqui no Brasil, por exemplo, nós fomos uma colônia de exploração, onde os portugueses chegavam, primeiro teve a plantação de cana-de-açúcar, depois de café, que era você explorar as riquezas e enriquecer a metrópole. Por causa do clima, as terras norte-americanas vão se dividir em dois tipos de colônia. As do norte, que é mais para cima, que é um clima mais temperado, que são produtos muito semelhantes ao que eram produzidos na Europa, então vão ser colônias de povoamento, e o sul, que vai ser um clima um pouco mais tropical, e ali vão se estabelecer as colônias de exploração. Então é isso, nas colônias do sul vão ter os latifúndios, o uso da mão de obra escrava, eles vão produzir produtos tropicais, como algodão e tabaco, e toda essa produção ela visa a exportação. Então no sul dos Estados Unidos, nós vamos ter uma colônia baseada na exploração. Nas colônias do norte, nós vamos ter um predomínio das pequenas e médias propriedades. O uso da mão de obra nessa região vai ser livre, vão ser
dos ingleses que vão imigrar, vão ser uma produção baseada na policultura, vários produtos, na pesca, na pecuária, na produção de peles e na manufatura. Então essa região ela vai ter uma dinâmica completamente diferente do sul. E ali eles vão produzir esses produtos para a colônia. Então eles, por exemplo, vão desenvolver embarcações para poder fazer esse comércio naquela região. Então são 13 colônias, mas basicamente separadas em dois tipos. As do sul, com a colônia de exploração, e as do norte, com as colônias de povoamento. Esses dois tipos de colonização vão produzir duas estruturas societárias bem diferentes. Enquanto no norte a gente tem agricultores, pequenos proprietários, médios proprietários e comerciantes que faziam as manufaturas e vendiam para a colônia, no sul a gente vai ter uma sociedade com um pequeno grupo elitista, que eram os grandes proprietários de terra, donos de escravos, uma classe média, advogados, médicos e afins, e a base da sua pirâmide eram os escravos, que eram em sua maioria e utilizados como trabalho sem remuneração, era a escravidão. Então a gente vai ter aí duas formas societárias bem diferentes. Uma outra coisa interessante nessa dinâmica das 13 colônias inglesas é que eles tinham uma certa liberdade, como por exemplo eles podiam produzir manufaturas. E isso vai acabar gerando um comércio que a gente chama de triangular, que vai envolver as Américas, né, as 13 colônias, a África, as Antilhas, inclusive também a Europa. Então, essa liberdade comercial, obviamente, vai ser muito importante para esses colonos que vão lutar no futuro pela emancipação do seu país. Como funcionava esse comércio triangular? As colônias do norte compravam das Antilhas o melaço, que é um subproduto da cana-de-açúcar. E com esse melaço, eles faziam o rum, que é uma bebida alcoólica, muito utilizada na troca por escravos. Então vamos lá. Eles compravam das Antilhas o melaço, transformavam em rum e iam para a África comprar escravos. Trocavam esse rum por escravos, esses negros eram levados para as Américas e eram revendidos, tanto para as colônias do sul como para as Antilhas. Então fazia esse comércio triangular entre essas regiões. Além disso, eles compravam o açúcar antiliano e vendiam também para a Europa. Então, as embarcações, elas se desenvolveram muito por causa desse comércio e, obviamente, que essa liberdade de comércio, de produção e de trocas, ela vai favorecer muito o enriquecimento desses colonos. Esse vai ser um dos grandes fatores que vão levar à luta para a independência. Então é importante ter em mente que essas ideias iluministas que estavam acontecendo lá na Europa, que lutavam por uma racionalidade, por uma igualdade, por uma liberdade e criticando muito abertamente o antigo regime, o poder absoluto, vai ser muito interessante quando ela é transposta para as Américas, porque essas elites coloniais vão começar a lutar contra esse domínio metropolitano, contra esse poder absoluto das suas antigas metrópoles. Então, os Estados Unidos e as colônias das Américas, elas vão usar essas ideias como força para lutar contra suas antigas metrópoles. O Brasil vai ser um contexto um pouquinho diferente, mas a gente fala isso em outro vídeo. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho melhor sobre as características e as questões que vão levar a esse processo de dependência e os seus resultados para as 13 colônias. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.